Crescer na advocacia de forma sustentável exige gestão, eficiência, operacional, tecnologia, visão estratégica e estruturas cada vez mais multidisciplinares. E talvez um dos grandes desafios da advocacia atual seja justamente sair do improviso e começar a operar os escritórios como verdadeiros negócios. Mas afinal, o que os escritórios precisam desenvolver para acompanhar essa transformação no mercado jurídico? Sejam bem-vindos a mais um episódio do InovaCast, o podcast sobre prospecção, inovação e desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre gestão e maturidade operacional na advocacia, com Cristiano Ruiz, que é COO do Beluz Advogados. Seja bem-vindo, Cristiano. É um prazer ter você aqui no InovaCast e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar com você e com a sua audiência. Cristiano, você é matemático e construiu uma carreira de mais de 20 anos no mercado de publicidade. E hoje você ocupa uma posição estratégica dentro do Beluz Advogados. Eu queria começar entendendo como que se deu essa sua trajetória, como que surgiu essa transição para o mercado jurídico e o que exatamente hoje você faz no Beluz Advogados. É uma trajetória incomum, né? Eu, como uma pessoa de exatas, eu trabalhei muitos anos no mundo da publicidade, da propaganda. Também não era publicitário, né? Então, vamos dizer, eu entrei pela porta da tecnologia e da gestão no mundo da publicidade, fiquei lá por mais de 20 anos, e foi mais ou menos o mesmo caminho para o mundo do direito agora há pouco mais de 4 anos, né? Eu encarei essa transição quase que como um chamamento, para ser bastante sincero, porque o Beluz possui muitos clientes do mundo da publicidade, né? Muitas agências, muitos grupos de comunicação. Então, é um cenário que é conhecido do escritório, né? É um tipo de negócio conhecido do escritório. E, à época, a diretora de RH do Beluz, ela tinha vindo do mundo da publicidade. Então, ela me conhecia de alguma agência que eu trabalhei, e ela, dentro dos processos ali para se buscar um executivo para o escritório, ela sugeriu meu nome, né? Nem tínhamos muito contato pessoal, mas ela sugeriu meu nome. Eu comecei toda uma jornada de conversas ali com o escritório, né? Com o CEO do escritório, Luiz Felipe, que é o controlador do escritório. Depois, com outras pessoas do escritório, né, fizemos aí uma jornada, várias conversas, demorou bastante esse processo, né, porque eu acho que tinha uma questão muito sensível do escritório entender se eu era o perfil mais adequado para aquele momento, né, o momento de profissionalização do escritório, e também meu, porque eu precisava entender se essa mudança faria sentido, já que eu estava trabalhando, né. E uma mudança bem diferente, né? Você sair da publicidade e ir para um mercado jurídico, que é um mercado ainda muito tradicional e pouco aberto para você ter profissionais de outras áreas dentro do escritório. Exato, exato. Mas o que foi mais interessante, que eu acho que o que me convenceu a fazer essa mudança foi justamente pela minha experiência no mundo da publicidade e que o Luiz Felipe me convenceu que haviam muito mais similaridades do negócio do que eu poderia imaginar. Ou seja, e aí, com base nisso, eu encarei mesmo quase como um chamamento mesmo, ou seja, é um desafio de poder, talvez, com a minha experiência, fazer mais valor do que eu já estava fazendo na publicidade, ou seja, a publicidade para mim era quase que a zona de conforto, né. E como eu falei no começo, eu também era um profissional de exatas, ou seja, eu queria ser engenheiro, então eu entrar na publicidade já foi também um desafio, né, encarar o mercado que eu não tinha projetado ali desde cedo, né. Então foi um desafio, foi muito aprendizado na publicidade e agora no direito foi mais ou menos o mesmo desafio. Então, foi muito interessante, tem sido uma jornada muito interessante, por quê? Porque eu acho que
o que mais me interessa de um lugar que eu tô, são os desafios que envolvem a gestão, que envolvem pessoas, que envolvem a cultura do negócio. E esse eu acho que é o grande desafio no mundo do direito, né, entender muito bem a cultura, como é que as relações se dão, como a gente consegue resolver problemas. Então isso para mim foi muito rico, tem sido muito rico, né, e eu acho que tem dado muito certo, né, é isso. Mas aí a sua ida para o escritório, assumindo aí essa posição mais estratégica, e aí você me trouxe aqui algo que o CEO comentou com você, que a sua atuação dentro do escritório seria semelhante ao que você fazia na agência de publicidade, que seria mais ou menos os desafios. Me explica um pouco melhor aonde está essa semelhança? A semelhança não é na atividade, mas a semelhança está em encarar o mundo do direito como um negócio de alto valor agregado, assim Uhum. como a publicidade. Um negócio muito de profissionais de alto nível cultural, né? O ego muito alto, né? Sabemos que é uma profissão de egos muito inflados, vamos dizer assim, mas um desafio de um negócio de alto ticket, vamos dizer assim, um negócio de grande potencial de fazer a diferença para os clientes, né? Assim como na publicidade, né? Publicidade tem isso, assim, é negócio na veia, ou seja, Sim, o impacto do teu trabalho, ele pode provocar resultados imediatos. sim, E com no certeza. direito, né, e no direito eu também enxerguei dessa forma, eu enxerguei que o direito, ou seja, o escritório, ele pode, né, deve, na verdade, ser um negócio, cada vez mais estratégico, né. Eu acho que inclusive com os movimentos que o direito tem passado aí nos últimos anos, mais, recentemente pressionado pela IA, mas não só pela IA, pela tecnologia e pelo mundo dos negócios, todo, né, eu acho que o direito tem que caminhar mais para o negócio, assim, cada vez mais estratégico, cada vez mais valor, cada vez mais resultado para o cliente. Então, uma parceria com um bom escritório, pode mudar um negócio, né, pode fazer um negócio ter uma alavanca muito grande, ou seja, pode crescer. É sempre muito importante, você ter um bom escritório para te apoiar nos assuntos, e quanto mais estratégico é o escritório, mais parceiro ele é, mais antecipar, os problemas ele antecipa, mais enxergar oportunidades ele enxerga. Então, é isso que eu enxerguei ali, ou seja, a similaridade está muito nesse tipo de camada, né, não na atividade do dia a dia, né. Porque quando eu entrei no escritório lá atrás, 4 anos e pouco, no mundo dos escritórios é muito comum, que quem não é advogado, né, quando entra um executivo, ele vai para as disciplinas que não são jurídicas, né, claro. Sim. E eu entrei ali no Beluz com algumas disciplinas sobre a minha liderança, mas a minha postura sempre foi uma postura de me envolver onde eu entendo que eu faça a A diferença, ou onde eu diferença. ajude, né, onde eu consiga ajudar. Então, com esse movimento, o que aconteceu na prática foi que eu comecei a absorver várias disciplinas, né, e comecei a ajudar, vamos dizer, a estruturar várias áreas. Claro, quanto mais áreas você vai indo mais para o estratégico, né, você tenta, fazer diferença mais para o estratégico, mas eu me envolvi em muitas áreas, mesmo as áreas que eu não estava liderando diretamente, eu procuro ter uma atuação muito própria, vamos dizer assim, eu procuro colaborar, né, eu acho que colaborar é uma palavra que eu procuro sempre no meu dia a dia, exercer, né. E eu acho que uma coisa que foi muito interessante, que eu consegui no escritório trazer acho que deu certo, né, está dando certo, eu consegui conquistar a confiança dos sócios, dos executivos, e eu participo, da construção do planejamento estratégico do escritório, do planejamento das áreas jurídicas. Eu tenho uma atuação muito presente nos negócios também do escritório, né. E hoje, mais recentemente, buscando ali o foco, vamos dizer, tentando, entender que a minha jornada agora no Beluz é uma jornada mais ativa dentro da operação jurídica, né, nós fizemos ali no ano passado um acordo, vamos dizer assim, dentro da gestão do escritório, em que eu ia focar mais força em 3 disciplinas, que eu Uhum. acredito que são muito importantes: Legal Ops, tecnologia
e pessoas. Então eu estou muito mais focado hoje nessas 3 disciplinas, claro que trabalham juntas e que tem outras disciplinas que eu participo, eu ajudo, eu colaboro, mas a minha responsabilidade hoje está restrita a essas 3 áreas que são absolutamente importantes e Sim. podem ser absolutamente transformadoras para o negócio, né. Maravilhoso. Então, na verdade, quando você vem, e eu acho isso assim muito interessante esse movimento, que eu já estou vendo em poucos escritórios, que é trazer profissionais de outras áreas para dentro da operação, mas mais profissionais nível C-level. E aí a gente está falando não profissional estritamente operacional ou tático, profissionais mais nível C-level mesmo, que foi o seu caso. É claro que logo no início você pegou muita coisa, muitas disciplinas e talvez tenha que ter executado muita coisa, mas aí com a sua visão de mercado, uma visão de mercado de fora, que inclusive veio de um outro mercado, que é a publicidade, eu acho que isso pode agregar muito, porque uma coisa que você falou aqui, e que é um ponto que eu quero trazer, é que a maioria, muitos escritórios, muitos sócios, advogados, não se veem como donos de negócio. O escritório de advocacia é prestador de serviço, entrega ali o serviço. E você falou realmente, o diferencial hoje não está só em você vender o serviço, porque todo mundo vende o serviço, todo mundo vende a mesma coisa. Não tem muito diferencial. Existem muitos bons escritórios, muitos bons advogados que também fizeram Uhum. curso lá fora, têm mais ou menos a mesma formação. Então, é começar a entender aonde que agrega valor, porque, como na publicidade você falou, na advocacia, um cliente sendo assessorado por um bom escritório, ele pode crescer muito. Inclusive, ontem eu estava falando com uma mentorada minha, numa sessão de mentoria, e aí eu vim perguntar para ela qual é o seu diferencial. E ela não soube responder, porque ela se acha igual a todos os outros. E aí a gente começa a puxar, né? Mas como assim você é igual a todos os outros? Me conta como que você atua, o que você entrega, o que o seu cliente precisa. Até ela entender que, na verdade, ela não vende serviço. Ela agrega valor, ela ajuda o cliente a crescer. Com as orientações dela, o cliente deixa de tomar decisões erradas, o cliente economiza, o cliente deixa de pagar multa. Ou seja, essa mudança de mentalidade precisa vir de fora, porque quando você está dentro, você fica míope, você não enxerga, né? Aquela coisa de você estar ali muito focado naquilo que você aprendeu a fazer, que é vender serviço. Em toda a nossa formação tradicional, que é o advogado resolve problema, presta serviço, e aí não consegue abrir a visão para enxergar além disso, tipo, não, mas espera aí, como que nós aqui agregamos valor? E aí eu acho muito importante para um escritório que realmente deseja se manter competitivo, um escritório centrado no cliente, que deseja realmente eh, ser escolhido pelo valor que ele agrega, trazer olhares de fora, profissionais que estão do lado de fora e que conseguem ampliar a visão, inclusive trazer também estratégias diferentes, uma forma diferente de se apresentar, de se comunicar. Então, eu acredito que quando você entrou, você Sem dúvida. começou a ver um mundo e você no início não deve ter sido fácil, porque como você falou, é sim um mercado em que os egos são muito inflados. É um mercado que ainda é muito tradicional, então tem uma dificuldade de abrir essa mentalidade, mas você deve ter olhado ali a estrutura e visto assim, nossa, mas pode-se fazer muito mais do que até então foi sendo feito aqui dentro desse escritório para agregar valor e o escritório crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da multidisciplinariedade, né. Eu acho que quando a gente traz outras visões, o negócio só fortalece, né, só se fortalece. Ou seja, quando a gente traz, profissionais que tiveram formações, tiveram vidas, tiveram experiências diferentes, eu acho que a gente reforça a operação como um todo, né. A gente traz questionamentos que ninguém pensou. A gente traz visões que ninguém, nunca tinha visualizado. Então tudo isso fortalece muito o negócio, né. E é muito mais comum, né, eu vivi isso na publicidade também, porque, eu não poderia imaginar quando eu entrei, no mundo publicitário e eu visualizei que tinham profissionais ali, e cada vez mais, de dados, matemáticos que exerciam essa profissão, diferente de mim, né, que exerciam a profissão como matemáticos, né, como alguém que faria análises
baseado em dados ali para entregar valor para os clientes, para fazer uma predição, para entender contextos de negócios, ou seja, então, trabalhei em banco também isso é muito presente, ou seja, você não tem ali uma única categoria profissional atuando, tem várias categorias ali, você tem vários, muitas vezes tem empresas que têm vários sindicatos ali envolvidos, né, ou seja, você tem várias realidades ali, várias formações. Eu acho isso muito rico, a diversidade é sempre muito rica, né, e favorece a inovação. E eu acho que eu sou um exemplo disso, né, no Beluz, que tem uma imagem muito, vamos dizer, inovadora em relação à forma de como construir, né, como fazer negócio e como construir valor para os clientes. Então, eu acho que eu trouxe essa característica e eu vejo que quando a gente traz diferentes, a gente fortalece, a gente ensina pessoas um pouquinho e a gente também aprende muito, com a operação. E isso eu acho que é o que me trouxe, assim, aquela vontade de aprender, né, aquela coisa de querer aprender uma coisa diferente, querer entender como que eu poderia, sem ter a receita do bolo, como é que eu poderia ajudar ali um mercado totalmente diferente, que tem uma forma diferente de se comportar e, como você disse, é bastante, tido como bastante conservador, né, bastante fechado, conservador. Eu acho que, no Beluz, pelo que eu vejo, assim, eu sinto um respeito muito grande dos sócios, dos funcionários, das áreas com relação à minha posição. E isso é muito rico, porque é muito difícil, né, no mundo dos advogados, vamos dizer assim, você ter um profissional com outra formação que as pessoas param para escutar, né, e param, eu percebo isso, param para escutar: "Poxa, você tem razão", ou seja, e aí eu vou só concluir esse Às pensamento vezes, que é não só com uma formação diferente, desculpa te cortar, mas se você claro, claro. faz parte do core, que eles chamam, né, o core business do escritório é o serviço jurídico, o que eu já vejo que não é, tipo, né, você trazer outras áreas que ajudam o escritório a crescer também faz parte do core, mas aí se eles enxergam que você não está no core, mesmo você sendo advogado, mas que acabou enveredando por outra formação e quer agregar valor, já fica mais difícil você ser ouvido, porque eles colocam você no back office, né. Sim, mas aí eu acho que tem é interessante isso, porque eu acho que é uma construção dos 2 lados, né. Assim, uma das coisas que eu aprendi com os advogados, por serem profissionais muito inteligentes, com formações muito boas, né, serem pessoas de níveis culturais muito altos, são muito rigorosos, Sim. tanto com eles quanto com os outros. Então, existe sim, eu percebi isso no começo, uma aprovação que você tem que passar, né. Você tem que passar por uma aprovação. Eu acho que a forma como eu conduzo as coisas, aí também com bastante experiência, bastante resiliência, com um entendimento talvez mais estratégico da estrutura, da cultura da empresa, né, é entender o que se pode fazer, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, talvez no momento certo, né, então ouvir muito, né, talvez tenha ajudado a que eu entrasse e conquistasse a confiança do escritório, né, das pessoas mesmo, de uma forma que vamos dizer, eu não percebo diferenças hoje, né, claro, eu não sou sócio do escritório, mas eu participo de todas as instâncias, eu participo do board, participo do conselho, participo do comitê executivo, e procuro sempre ouvir muito, entender os porquês ali e aportar valor, na medida certa, né. Eu procuro fazer isso, ou seja, aí eu acho que gera valor sim, né, eu acho que gera sempre um contraponto, sempre de uma forma equilibrada, sempre de uma forma bastante própria, né, que é o meu estilo de fazer, mas eu acho que a forma sempre ajuda a você conquistar mais ou conquistar menos pessoas, empresas e tudo mais. E eu acho que é isso, eu me encontrei na cultura do Beluz de uma forma que eu pluguei ali um modelo de atuar no dia a dia, que talvez tenha me conectado bem ali com todas as instâncias, né, desde a pessoa ali de copa até o CEO do escritório, o sócio, transito muito bem no escritório, não tem qualquer tipo de problema, assim, que eu Mas isso também é eu muito importante para escritórios que estão querendo, eh,
se profissionalizar, como você disse no início, ele estava querendo se profissionalizar. E aí você trouxe Sim. algumas coisas que a gente vê que é um escritório realmente que já tem uma cultura mais aberta e mais inovadora. Porque não adianta você querer se profissionalizar e ficar fechado no seu mundinho. Então, se quer se profissionalizar e quer ter uma cultura mais inovadora, e pelo que você falou, já tem comitê, tem o board, traz profissionais de outras áreas para ocupar posições de C-level. Então, é um escritório que já está mais aberto a mudanças, a ideias, sugestões que venham de fora. Agora, o que a gente ainda vê é muito, muito escritório que atua de forma improvisada. Talvez você, agora que já está há 4 anos no Beluz e tem até mais contatos com outros players no mercado, você deve ver bem essa realidade. Muitos escritórios que cresceram tecnicamente, porque os sócios são muito bons tecnicamente, mas que ainda possuem dificuldade em se profissionalizar, em ter estruturas mais organizadas internamente, como no caso aí que você trouxe do Beluz, tem um comitê, tem o board, tem áreas bem organizadas, tem escritórios que já tem, alguns poucos que eu vi, tem o CEO, tem o COO, tem o Head de desenvolvimento de negócio, tem o Head de relacionamento com o cliente, tem o Head de inovação, ou seja, já está trazendo para dentro do escritório uma estrutura mais corporativa. Como que Sim. tem sido aí na prática? O que você tem visto no mercado? Eu tenho conversado com muita gente do mercado, né, com escritórios também, e também com departamentos jurídicos e, é assim, eu sempre procuro entender, antes de fazer qualquer julgamento, eu procuro entender um pouco do contexto, né, sobre o porquê que as coisas são assim, porquê que se deram dessa forma ou se dão dessa forma, e já vejo alguns movimentos, né, as pessoas estão buscando a profissionalização. Eu acho que, assim, é necessária, né, a profissionalização é sempre necessária, né. E eu entendo que talvez a principal barreira para isso tenha a ver com as questões culturais, né, se buscam os iguais, mas, e aí eu acho que tem uma decisão que as lideranças dos escritórios, precisam tomar, e aí não tem a ver com só trazer pessoas de fora, mas talvez trazer as pessoas certas. Sim. Se forem advogados, claro, ótimo, né, tem vantagens, e também tem desvantagens, né, tem os vícios da profissão, tem a visão da profissão, mas eu acho que o importante tem a ver com as questões culturais, né. Acho que tem uma decisão da alta liderança que vamos buscar os melhores. Se a gente quer ser o melhor em alguma coisa ou em alguma área, a gente tem que buscar os melhores que a gente consegue, atrair, né, porque é um processo de atração, e a atração ela tem a ver com a cultura, ou seja, não adianta eu trazer alguém que não se plugue na minha cultura, né, eu tenho que trazer pessoas que ajudem a consolidar a cultura, mas que tenham, vamos dizer assim, uma homogeneidade com a tua cultura, porque senão vai gerar muito ruído, né, vai ter muita quebra, E né. também tem autonomia, né, porque se você traz um Sem dú profissional, vamos supor o seu caso, traz um profissional de uma outra área para ocupar uma posição, para que você possa inovar, abrir ali os horizontes, ter outras ideias, e você não dá autonomia para esse profissional também poder trazer as ideias dele, não adianta nada você trazer alguém de outro mercado, por melhor que seja, ele vai acabar não estando aderente à cultura, que é extremamente conservadora, e que só está trazendo um profissional de outra área para tentar abrir os horizontes, mas ele acaba não tendo autonomia nenhuma. É muito ruim você trabalhar num ambiente que você não tem autonomia, não tem voz, né. eu acho que tem, claro, sem dúvida, tem que ter autonomia, mas a autonomia é conquistada, né, uma parte dela, é claro que você tem que confiar, e a confiança é um negócio muito sério no mundo do direito, né, eu entendo dessa forma. Então, para a gente poder, entender isso melhor, assim, eu consigo entender que, por exemplo, a formação do advogado favorece um pouco esse modelo, né, de tentar, buscar os iguais, né, ou seja, eh, ele e aí eu posso estar aqui errado, mas você como advogado fique à vontade aqui para me complementar. Eu percebo que os advogados, eles foram formados para ter as respostas na ponta da língua. Uhum. Ou seja, e quando isso acontece, é muito difícil você pegar qualquer conversa com um advogado que ele não saiba dos assuntos. Ele tem uma visão sobre todos os assuntos,
né? Então, eu acho que tem uma construção a ser feita de quem entra num escritório, é uma construção de confiança em que ele tem que aportar ali informações para conquistar a confiança no escritório, mas de uma forma em que ele tenha relevância, porque, claro, ele vai ser testado ali, ele tem que trazer relevância, claro, uma visão diferente, mas ele tem que ir por um caminho, pelo menos é o caminho que eu entendo que é muito mais efetivo, por um caminho de construção de um bom argumento ancorado em dados. Ou seja, se eu vou chegar, eu de fora do mundo do direito, eu vou chegar num escritório e eu vou, com a minha visão de qualquer mercado, e simplesmente vou querer fazer com que a minha visão seja a correta, não vai dar certo. Por quê? Porque os advogados são profissionais excelentes, cujo talento principal seja talvez a argumentação de narrativas, a argumentação, a oratória, né? E isso, olha que interessante, isso é o que talvez essas características são os que me fazem aprender todos os dias, ou seja, com todos os advogados que eu interajo, essa questão da construção da narrativa, da construção do argumento, né, com grande propriedade, vamos dizer, é um grande aprendizado para mim e é também uma grande forma de eu exercer a minha competência indo por caminhos, né, no mundo da gestão, que talvez eu não precisasse ir em outros mercados mais maduros, vamos dizer assim. Então, Sim. construir o argumento baseado em dados, não em percepções, né? O advogado ele traz muito o argumento sólido, mas muito ancorado em percepções quando você fala de outras camadas ou outras disciplinas que ele não foi formado para ter, né? Eu sinto que se os advogados relaxassem um pouco, trouxessem ali um profissional de comunicação, do mundo da comunicação, e desse ali um pouco mais de abertura, que tem que ser construída essa confiança, mas desse um pouco mais de abertura, talvez ele também ia poder aprender um pouco mais sobre aquilo e ia trocar muito mais e com isso fortalece a empresa, fortalece a comunicação, né, nesse exemplo hipotético, e ele como profissional vai conquistando muito mais, vamos dizer, vai conquistando muito mais conhecimento e se fortalecendo como profissional. Eu vejo dessa forma, né? O advogado, eu acho que tem uma característica particular, que você tem que convencê-lo de uma forma em que você não entre para o embate. Se você for para o embate, via de regra você vai perder, porque ele realmente constrói o argumento como ninguém, né? Eu acho que esse é o grande Porque já problema tem do uma advogado. formação muito argumentativa, de construção de Exato. narrativa e de precisar ser convencido para que então ele ceda. Então, faz parte da nossa formação. E aí você falou muito bem, um profissional que acaba indo, né, para um escritório de advocacia, sendo ele de outra área ou não, mas que vai trazer ideias novas, uma visão nova para o escritório, ele primeiro precisa se aculturar, entender a cultura, eu falo, ir comendo pelas beiradas, e mostrando que ele vem para agregar valor, porque é isso, ele vem para agregar valor. Mas também precisa, né, do outro lado, uma abertura para ouvir as novas ideias, abertura para entender, abertura para olhar para esse novo mundo que eu acho muito positivo, que eu já vejo alguns escritórios fazendo. Vamos abrir a nossa mente, vamos ouvir outras ideias, vamos ouvir os profissionais e vamos também levar o nosso escritório por um outro caminho, e aí a gente já vai até aqui para algo que vocês estão construindo dentro do escritório, porque você mesmo falou que você assumiu 3 áreas diferentes lá no Beluz hoje, que é o Legal Ops, que eu acho que é uma área super importante para o escritório de advocacia hoje desenvolver nesse mundo de tecnologia, de inovação que a gente está vivendo. O outro é pessoas, que você falou que também está sob o seu guarda-chuva. E o outro, se eu não me engano, é tecnologia. 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 E aí conta um pouco mais aí sobre essas áreas que vocês estão desenvolvendo dentro do Beluz. Eu entendo que toda transformação, assim, nós estamos também num processo de transformação, né? Belus está num processo de transformação e o mercado, eu acho que cada vez mais também vai precisar passar por uma grande transformação. Claro, tem a profissionalização e tem toda a transformação que as tecnologias estão pressionando, né? A inteligência artificial está pressionando muito.
Mas como é que a gente tem atuado hoje, né? Nós temos atuado, eu tenho dedicado muito mais tempo para o Legal Ops. Todas essas disciplinas têm as suas lideranças, né? Legal Ops tem uma liderança de Legal Ops, que é um profissional que veio de uma consultoria, né? Veio da McKinsey. A tecnologia, nós temos um parceiro muito sólido que nos ajuda em todas as camadas de tecnologia, desde o suporte técnico, desde os equipamentos, segurança, governança e novas soluções tecnológicas, né? Muito focado agora em IA, né? Mas que tudo isso que traz esse entorno da IA, ou seja, a tecnologia cada vez tem sido um braço menos operacional puro ali, ou super operacional, como eu falo muito, e muito mais estratégico dentro da operação, vamos dizer assim, né? Cada vez sendo mais acionada, menos para arrumar o computador e mais para arrumar a aplicação, mais para ajudar na transformação cultural, né? Esse é o papel que a tecnologia, pelo menos a minha visão sobre a tecnologia, e pessoas vamos dizer, o asset principal de qualquer empresa, né? Ou seja, que não seja uma indústria, pessoas vamos dizer, é o que traz toda a personalidade de uma empresa, de um escritório, né? É o Ainda motor, mais né? é o O motor de motor do tudo. Então, negócio. Se você não tem pessoas exato, boas trabalhando internamente, felizes e pessoas sentindo pertencente àquele lugar, o negócio exato, exato. Nós estamos trabalhando fortemente, interligando essas 3 disciplinas. Eu tenho um foco muito maior em Legal Ops, por uma questão de tentar estar cada vez mais próximo do negócio, né, cada vez mais próximo dos clientes, cada vez mais próximo das soluções que podem agregar valor, né. Nós estamos olhando muito para isso, tanto para dentro do escritório, né. Cada movimento que a gente faz, a gente pensa muito em gestão da mudança, né, porque pelas questões culturais, se a gente não pensar nisso, a gente não consegue aportar valor, a gente vai contratar ferramenta, vai ficar 3 meses e depois, não vai ter uso. A aderência tem muito mais a ver com as pessoas, com a disciplina de pessoas e menos com a disciplina de tecnologia, vamos dizer assim. Então eu tenho procurado entrar muito Legal Ops e muito direcionar o Legal Ops para que ele seja uma área transversal, ou seja, envolvendo tecnologia, envolvendo também as pessoas, mas sempre cada vez mais indo no caminho do negócio, nos clientes, esse é o movimento que nós estamos fazendo, né. Recentemente, não agora sejam no começo criando desse ano. soluções que também ajudem o cliente para um problema que ele tem lá dentro, é isso? Exatamente, o que nós prestamos serviço de Legal Ops, né, consultoria em Legal Ops também, né, para os clientes, e nós estamos agora, recentemente lançamos um produto, né, é um produto que a gente entende que pode ajudar muito na relação do escritório com os seus clientes, mas pode ajudar os clientes entenderem o momento que estão da transformação, né, e aí Qual o o que segmento nós de clientes que vocês atendem? muito variado, né, são empresas muito tecnológicas, mas é muito variado. A gente tem, reconhecidamente, trabalhamos com empresas de tecnologia, mas tem clientes de várias áreas, né, de várias áreas. A gente é muito reconhecido pelas áreas de tecnologia, mas a gente tem áreas fortíssimas também, tributário, M&A, né, Sim. são áreas muito consolidadas no escritório, né. Então, mas, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando produtos que podem fortalecer o escritório com os seus clientes e também que tragam valor para os clientes, né. Então, eu ia contando que recentemente vou contar a história toda. No ano passado, nós fomos, desenvolver um trabalho de Legal Ops para um dos nossos clientes, e na reunião de kickoff do projeto, a gente, ali com a diretora jurídica e com o time, todos os gestores jurídicos, né, da área toda desse grande cliente, né, que é um grande parceiro, nós, começamos a fazer algumas perguntas ali para entender melhor o contexto, e nessas perguntas eu tive um insight que, originou, vamos dizer, o produto que nós estamos construindo e lançamos agora, há 2 meses atrás, que foi o seguinte: nós fizemos uma pergunta: "Olha, como é que vocês estão em relação a tal assunto?", a um assunto específico que envolvia tecnologia e tudo mais. E eu percebi que as respostas eram um pouco, difusas, ou seja, não eram respostas muito objetivas. Ou seja, aí eu percebi com isso que tinha uma construção
que talvez o caminho do projeto deveria ser um pouco diferente, não tão direto como a gente tinha projetado ali de início. Então, o que nós fizemos? Eu fiz uma proposta de, olha, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham da gente fazer aplicar para vocês um modelo de maturidade, né? A gente nem tinha um modelo desenvolvido na época, claro, o cliente falou, não, a gente, como seria isso? E aí a gente desenhou juntos, né? O projeto esperou 2 semanas, 3 semanas para começar, e a gente desenhou um modelo de maturidade voltado para aquele cliente, né? Que olhasse um pouco da operação jurídica dele, como estava estruturado o departamento jurídico e tal. Fizemos isso, apresentamos isso, e isso foi para nós um insight de que para a gente ter uma boa prestação de serviço, a gente tem que ter mais informações sobre o cenário do cliente, né? E direcionou melhor o projeto. Porque muitos escritórios, eles entregam um serviço que eles acham que é o que o cliente precisa, desculpa te cortar, porque vai acrescentar isso que eu estou falando, Faz todo sentido. sem entender profundamente o contexto daquele cliente, a maturidade daquele cliente, o que ele realmente precisa em toda a jornada dele, né? E aí, quando você faz isso que você fez, né, tentar entender melhor a maturidade daquele cliente, em que estágio ele está da jornada dele, como que vocês podem agregar mais valor, você consegue prestar serviço melhor, inclusive vir com soluções que realmente possam ajudar aquele cliente dentro da jornada dele. Talvez seja isso que vocês fizeram. Isso só vem com perguntas muito investigativas para você buscar entender realmente o contexto do teu cliente. Exato. As consultorias fazem muito, né, isso, né, o processo de assessment e tudo mais. E o que a gente viu naquela oportunidade, que ao fazer isso, e não saber a verdade e tentar executar a verdade, que era o nosso escopo de projeto ali, A verdade pela visão do advogado, né? para a nossa visão. Eu acho que você precisa disso, né? Nada disso que ele precisa ainda. Exato. E o que a gente fez? Nós amadurecemos muito essa ideia, que foi feita para aquele cliente, nós amadurecemos a ideia com o nosso time de Legal Ops interno, do Belus, nós construímos ali, falamos, olha, por que não fazer para os nossos clientes todos? E para tentar, para todos os nossos clientes, fazer antes de qualquer serviço de Legal Ops, naquela oportunidade, antes de prestar o serviço, vamos medir como é que está essa maturidade, como é que está o contexto atual para a gente poder operar. E o que a gente fez? Nós fizemos ali muitos workshops para poder entender que tipo de pergunta, que tipo de informação, que tipo de dado a gente precisaria detectar do cliente para a gente poder aportar valor. E o que nós chegamos? Nós chegamos a um ponto que tinha mais de 100 questões ali que a gente deveria tratar para ter um bom diagnóstico. O que nós fizemos? 100 questões é um processo muito extenso, né? Exaustivo. Aí nós tomamos exaustivo. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos procurar nessas 100 perguntas quais são as causas, né? Quais são as perguntas essenciais para a gente ter um bom diagnóstico, num nível muito alto ainda, mas que fosse transformador para a gente entender o ponto que estava. Então, antes de começar a relação com o cliente, quais são as perguntas essenciais que a gente tem que fazer? E aí a gente decidiu, no finalzinho do ano, desenvolver esse produto, né? Desenvolver mesmo, codificar o produto. E o que a gente fez? Nós decidimos ir por um caminho de plugar um motor matemático dentro desse processo, né? Aí eu usei um pouco dos meus aprendizados acadêmicos. Exato. Usei ali os meus aprendizados lá do tempo de faculdade para criar um modelo matemático estatístico. Para quê? Para que a gente fizesse um diagnóstico preciso que resultasse numa nota precisa e não uma interpretação puramente da inteligência artificial, né? Como tem muito no mercado. Então a gente criou um motor de diagnóstico matemático que calcula um score e posiciona esse score num nível de maturidade que nós também desenvolvemos com base em todos os frameworks de mercados ali, muito conhecidos, né? Desenvolvemos isso, situamos isso e também detectamos, tudo que a gente faz é perguntar para o cliente qual é o seu desafio principal naquele momento que ele está, qual é o desafio principal,
naquele momento e perguntamos 16 coisas que ele vai responder muito rapidamente, que no fundo, todo esse todas essas questões, toda a dor, né, a principal dor que ele traz, ou o desafio que ele traz, e as respostas dessas 16 perguntas, para nós, são calculadas, compõem um score, compõem um nível de maturidade em da operação jurídica, e também, com base em tudo isso, ele gera contextos para nós. Aí sim, a gente pega esses contextos, plugamos numa inteligência artificial, e a inteligência artificial, ela faz o que para nós, evidentemente, para o cliente? Ela entrega para o cliente quais são as ações imediatas que ele tem que fazer para os próximos 90 dias. Então, nós treinamos ali o modelo de IA que nós usamos para que o modelo traga valor para o cliente, para que ele possa evoluir a sua operação jurídica nos próximos 90 dias. Evidente que nós estamos fazendo isso de uma forma em que a gente também possa ajudá-los, né? Ajudar os clientes que assim desejarem, né? Sobre a bandeira de Legal Ops, vamos dizer assim. A gente pode também ajudar os clientes que desejar a executar os trabalhos, os projetos para evoluir, mas a gente decidiu fazer isso não só para os clientes. A gente falou, o mercado tem uma dor, o mercado tem uma oportunidade de mercado para que o mercado também se beneficie disso. Então, se o mercado evolui, se o mercado usa uma plataforma de forma recorrente para avançar e evoluir a sua operação jurídica, acho que o mercado inteiro ganha. Então, nós decidimos abrir não só para os clientes, mas também para o mercado todo dos potenciais clientes nossos, mas do mercado jurídico, os departamentos jurídicos. E aí, no final, no começo desse ano, a gente fez mais uma provocação, que foi, poxa, mas os escritórios, assim como nós, também precisam entender o momento que está, né? Depois de várias conversas que fizemos, né? De várias pessoas que nós falamos de escritórios também. E aí a gente decidiu criar 2 modelos. Um modelo para escritórios e um modelo para departamento jurídico. E o Maturity Score, ele é uma plataforma de diagnóstico da operação jurídica que olha para esses 2, vamos dizer, atores muito importantes no mercado jurídico e que tem esse grande, vamos dizer, esse grande propósito de ajudar o mercado a evoluir. Ou seja, nós não necessariamente, não tem custo, nós não decidimos que não tivesse custo, porque a gente entende que se o mercado se beneficia disso e evolui, todo mundo ganha com isso. Acho que a gente ganha, vai ter espaço para todo mundo, todos os bons escritórios, né? Eu acredito muito que as tecnologias, uma operação enxuta e muito bem orquestrada, só vai fazer com que qualifique mais ainda o trabalho do advogado. Eu vi isso na publicidade, eu acho que o advogado vai se qualificar mais, vai ser mais estrategista e menos operador, vai ser mais negociador e menos o profissional que busca informações, o profissional que organiza informações, o profissional que cria documentos. Eu acho que ele pode se transformar cada vez mais nos grandes estrategistas de negócios com a camada jurídica, mas cada vez mais. Eu vejo pouquíssimos advogados como CEOs de empresas, né? Ou seja, e o mundo do marketing, o mundo das finanças, o mundo da tecnologia já fez muitos bons executivos aí no mercado, a gente vê o tempo todo, mas poucos advogados sentando nessa cadeira. Então eu acho que a gente tem uma missão, né, muito grande de ajudar o mercado a evoluir, ou seja, de fazer com que o mercado cresça, evolua. E vamos dizer, eu olhando ali nas minhas 3 disciplinas, né, no mundo do Legal Ops, das pessoas e da tecnologia, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos começando agora, mas temos alguns insights bastante interessantes já, né? Ou seja, que a gente entende que pode ser um caminho para a advocacia cada vez mais se fortalecer, né? Eu acho que é isso. Muito interessante. Agora deixa eu te fazer, que eu tô com várias perguntas que eu quero te fazer, que eu fui botando aqui. Vamos ver se eu não esqueci. Mas quando você criou aí, em razão de uma dor que você viu num cliente, vocês criaram esse diagnóstico que vocês chamaram de Maturity Score, né? E vocês aplicaram nesse cliente. Qual foi a evolução que vocês perceberam nesse cliente?
ele teve uma evolução grande no negócio dele? Como que foi esse trabalho? A partir do momento que vocês usaram essa ferramenta para poder entender melhor o momento dele, ter essa clareza melhor, e essa ferramenta traz as tarefas, o que tem que ser feito, e aí, claro, no caso desse cliente, vocês eh, atuaram para ajudá-lo a ultrapassar ali. Como que foi essa evolução? O que que acontece? Nesse cliente, nós estamos numa jornada de evolução, né. O que eu acho que a resposta mais importante que, a sua pergunta é que, imediatamente, nós reposicionamos a energia nossa de um projeto que queria chegar até aqui, ó, no topo, que previa ali, fazer muitas transformações e muitas mudanças, nós entendemos que não era o melhor caminho. Nós fizemos o seguinte: estamos aqui, vamos para o próximo degrau. Vamos olhar aqui de forma sustentável, antes da gente evoluir, Mais antes palpável, das né? de forma mais palpável, ou O seja, cliente vamos consegue cansar. perceber, né? Exato, pra que seja perceptível, para a gente começar, vamos dizer, essa evolução de uma forma muito mais sustentável mesmo, muito mais segura, muito mais, com passos consistentes, né. Eu acho que consistência é que vai fazer com que essa jornada chegue num bom resultado lá, né. O Também você deve ter resultado estabelecido nos milestones, né, tipo: "Ah, você tá aqui, nós vamos chegar aqui primeiro". Então a gente tem ali algumas coisas a cumprir, os milestones. Quando chega aqui, ele percebe, muito, fica perceptível para ele com maior clareza, como que o escritório agrega valor. Talvez falte isso, quando o escritório atende os clientes, do cliente perceber, porque começa a ficar mais perceptível, né. Exato, eu acho que o ganho, e aí tem vou falar para você em primeira mão aqui. Nós desenhamos Maturity Score com o objetivo de enxergar a operação jurídica, mas na camada muito mais, do legal ops, vamos dizer assim, né, com a visão do legal ops, de como a gente pode estruturar a operação de uma forma em que o advogado tenha mais tempo, tenha mais tranquilidade, muito mais dados, muito mais segurança, para ser aquele estrategista jurídico que eu falei, ou para ser aquele negociador com muito mais dado, muito mais informação, né. A gente modelou desse jeito. Mas a minha grande ambição para esse produto vai além disso. Vai no trabalho jurídico, ou seja, se a gente, entender que a maturidade pode ajudar a detectar o momento daquele cliente, pode fazer com que a gente enxergue a dor ou enxergue a oportunidade por trás daquele desafio, de uma forma em que eu consiga, juridicamente, vamos dizer assim, aportar muito mais valor. Ou seja, enxergar naquela oportunidade, enxergar de uma forma diferente, que talvez se fosse um advogado fazendo, ele não ia conseguir, porque ele tem uma camada jurídica a resolver. Então, talvez, e aí eu estou também usando o conceito da tese, né, vamos aqui desenvolver uma tese, que é o que eu quero evoluir, Maturity Score, de uma forma em que a gente, para os nossos clientes, utilize Maturity Score de uma forma muito própria para também, detectar ou diagnosticar todas as necessidades legais daquele negócio, e para que os advogados utilizem aquilo e se beneficiem daquilo para ser os grandes estrategistas do Belus, os grandes negociadores do Belus, que vão aportar cada vez mais valor, e fazer com que a transformação também aconteça pelos nossos clientes, e o Maturity Score andando, olhando o mercado todo. Eu acho que é isso, né. E aí, quando você cria isso e traz muito mais clareza para dentro do escritório, como realmente ajudar o cliente naquilo que ele precisa e quais são os outros pontos críticos, você realmente cria uma experiência centrada no cliente. O escritório começa a ter mais clareza com o que agrega valor, o cliente começa a ter mais clareza de que o escritório realmente consegue entendê-lo e agregar valor naquilo que ele está precisando naquele momento. Fica mais visível os resultados e eu acredito que com isso você acaba criando uma fidelização muito maior e uma satisfação muito maior dos clientes. Sem dúvida. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que, claro, é evidente que todo mundo, quer fortalecer os seus negócios, e não é diferente para a Beluz. Nós também queremos ter um business muito forte, muito, vamos dizer, que traga muito valor para os nossos clientes.
Mas de nada serve se a experiência para o cliente não for boa, né? Em algum momento essa relação vai se quebrar, então a gente quer fazer com que a força do Beluz seja consistente, né, seja consistente para os nossos clientes, seja própria e a gente fortaleça dentro de um mundo novo, um mundo que está se desenhando, cada ano que passa, se consolida um pouquinho mais. Eu acredito que o advogado que enxergar essa transformação, o advogado que não entender a resistência como uma barreira e não se amedrontar com isso, não se ressentir disso, mas entender que isso é uma pedra no caminho e que, portanto, ele tem que buscar um outro caminho e que vá para a tecnologia, que vá para fortalecer disciplinas que ele não é tão forte ou que ele é baseado em percepção, ou seja, a gente pode colocar muito mais valor para esse cara ser um advogado que muito se diz do advogado do futuro, mas para mim o futuro não é só um advogado tecnológico, é um advogado que tem uma visão boa de negócio, que é um bom estrategista e é um exímio negociador e que entende o ecossistema todo de uma forma em que ele saiba acionar quando tem que buscar uma disciplina, quando tem que buscar outra, né? Eu vejo dessa forma. Esse, para mim, é o advogado de verdade que vai construir o futuro, né? E eu não tenho dúvida que Beluz vai estar dentro dessa jornada. É isso que a gente busca todo dia. Com certeza, pelo que vocês estão construindo. E aí aqui o Maturity Score, vocês acabaram abrindo para quem não é cliente, e aí como é que funciona? A pessoa, ela faz ali o diagnóstico, a empresa, e aí vocês abriram para o mercado jurídico, e aí faz o diagnóstico, e aí como é que funciona? Bom, o Maturity Score, ele basicamente tem 3 passos. O primeiro passo é um passo onde a pessoa interessada em entender o seu diagnóstico, pode ser um líder jurídico, pode ser uma pessoa do time jurídico, né, falando de um departamento jurídico ou de um escritório, ela vai entrar numa URL, né, depois a gente deixa aqui nos comentários, eh, vai entrar numa URL e vai se identificar se é de um escritório de advocacia ou se é de um departamento jurídico, vai ali colocar, vai escrever, por enquanto escrever, mas nós estamos desenvolvendo melhorias para essa interface, vai ver qual é a sua principal dor ou o principal desafio que precisa superar naquele momento, né? O que dói, o que aperta mais o sapato, sabe? Naquele momento atual, no momento atual. E vai responder a 16 perguntas. Simples, é um quiz simples, vai responder as 16 perguntas e depois disso precisa se identificar, mas ela vai receber um relatório sobre o diagnóstico, que vai ter ali um score, uma nota, né, de 0 a 100, vai ter uma explicação do contexto dessa nota, vai ter ali também um gráfico que vai mostrar as 6 camadas que a gente enxerga com esse diagnóstico, que é estratégia, processos, pessoas, dados, tecnologia e gestão de fornecedores, né? Dos seus fornecedores ou dos seus correspondentes, né? Isso está igual para os 2 modelos. Aliás, enxerga esse diagnóstico também dessas 6 camadas, né? Que é um detalhamento, e depois também enxerga quais são as ações que a nossa AI, treinada pelo Beluz, consegue sugerir para a sua operação funcionar melhor daqui 90 dias. E sugere que esse líder jurídico faça o quê? Depois de 90 dias, ele volte com outros problemas, outras dores, outras oportunidades, outros problemas a serem resolvidos na sua operação, comece o processo tudo de novo e responda as perguntas que podem mudar. Por quê? Porque o mundo muda, né? Então os modelos vão sendo atualizados também. É diferente de um quiz simples ou de um questionário. Por quê? Porque o nosso modelo ele vai sendo atualizado a partir do mercado também, a gente vai fazendo essa atualização, ou seja, se surge uma tecnologia nova, se surge um modelo novo, nós vamos ali extrair do líder jurídico que tipo de informação vão ser inputs para o contexto que a gente quer trazer, e aí ele vai ter um novo score e vai percebendo a sua evolução dentro dessa cadeia, dentro desse nível de maturidade. Então, para nós, não é interessante para alguém que está no mundo jurídico simplesmente entrar e fazer uma avaliação. É interessante que ele faça regularmente, a cada 3 meses,
Antes disso não faz sentido fazer, ele nem pode fazer com a plataforma, mas ele pode fazer a cada 90 dias, medir a sua maturidade e acompanhar a sua evolução. A gente entende que, ao fazer isso, os líderes podem também usar esse relatório, que é um relatório muito bem elaborado, né, padrão consultoria, né, convido a todos aqui a irem até o final do processo, fazer ali o processo de diagnóstico, para chegar no relatório, e esse relatório ele pode ser usado com as lideranças. A gente já teve vários feedbacks que esse relatório subiu na estrutura da empresa para se mostrar, inclusive, para que as pessoas falem, olha, eu preciso ter mais investimento aqui, porque eu estou vendo aqui que eu preciso melhorar tal área, ou tal uso, ou tal ação precisa ser feita para que a gente possa evoluir um pouco mais no direito, ou seja, ajuda a justificar o Ou seja, investimento. vem os dados que você... Com base nos dados, exatamente isso. Com base nos dados, não em percepções. Ele traz uma ferramenta que pode ser muito estratégica na gestão jurídica, lá do departamento jurídico e também do escritório, de forma que ele use isso para fazer com que a sua operação cresça. E, evidentemente, para aqueles clientes, né, para os departamentos jurídicos ou para os escritórios que desejarem que nós ajudemos nessa transformação, estarei totalmente à disposição para bater um papo sobre o seu diagnóstico ou para construir em conjunto esse projeto de evolução e é isso, né? Nossa, que É simples, maravilha. é isso. A gente pode botar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do Maturity Score. Maturity Score, a pessoa, quando clica, ela escolhe se ela é escritório de advocacia ou se ela é departamento jurídico, para ela poder fazer o diagnóstico, receber o relatório, e aí ela pode escolher ou ela seguir sozinha ou entrar em contato com vocês, para que vocês possam ajudar nessa jornada. É exatamente isso, exatamente isso. E eu vou estar à disposição para fazer uma conversa, né, para entender melhor o diagnóstico, né, sem compromisso nenhum, ou também para a gente ajudar na transformação, não tem problema nenhum. A gente vai fazer e vai ajudar. Você vai fazer com os meus clientes para depois a gente ver aí o nível dele e a gente poder conversar. Ótimo, ótimo. Fico à disposição. Podemos até marcar uma sessão só sobre Maturity Score, falando sobre como fazer e também como analisar os dados, entendeu? E como implementar também, podemos fazer. Não, Fico à disposição. porque eles com os dados, aí vem para a gente fechar aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas aqui é tão bom, né, esse bate-papo. Claro. Você até escreveu um artigo no LinkedIn, que eu acho interessante o pessoal ler esse artigo também, que você fala muito disso. A gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, e aí as pessoas querem, porque eu preciso inovar, preciso trazer tecnologia, mas sem antes entender o que realmente ele precisa de solução para o negócio dele, para o momento dele, para o contexto dele, porque você tem que trazer alguma tecnologia que vai te ajudar a avançar, não algo que você vai trazer ali, pagar e vai ficar ali e ninguém vai usar. E você escreveu um artigo sobre isso, né? Se você usou ali trouxe ali a analogia do País das Maravilhas. Se você não sabe para qual caminho você vai, para onde você quer ir, qualquer caminho que você vai ser trouxe, se você não sabe o que você tem que usar, qualquer IA serve, não foi uma coisa assim? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer IA serve, né? É isso, qualquer IA é o caminho, né? Foi mais ou menos assim. Mas é exatamente o que você falou, Lisandro. Eu acho que você matou essa história, assim. O importante é que a gente saiba onde a gente está hoje, para a gente planejar o que a gente precisa. Por quê? Porque cada vez mais os orçamentos dos escritórios e dos departamentos jurídicos vão ser mais pressionados e precisa ter mais tecnologia. Mais tecnologia não é só contratar muita tecnologia, isso não faz a coisa. É contratar a tecnologia certa para aquele momento certo e fazer a mudança, a transformação cultural que é necessário para que essa tecnologia seja adotada de um jeito próprio na operação, para que ela faça parte da operação de um jeito muito mais consistente. E é sobre consistência, não é sobre uma corrida de 100 metros, é uma jornada que é uma maratona. A gente tem que entender desse jeito. Se a gente quiser contratar a melhor tecnologia, a melhor, e não tratar das pessoas, não cuidar das pessoas,
não vai produzir impacto positivo. Pode ter uma ou outra pessoa que vai sair, vamos dizer, do normal e vai performar melhor, mas a prática diz que mudanças maiores em estruturas maiores, né, de mais de 50, de 100, de 200 funcionários ou advogados e tudo mais, precisam ter projetos de transformação muito mais bem estruturados, né? E a cultura tem que ser muito mais forte nesse projeto do que a ferramenta. A ferramenta é meio, né? Tem que ser meio de transformação e não o fim. Muitas vezes a gente vê que os advogados são impactados e por serem profissionais que sabem a verdade ou se pressionam a saber toda a verdade, eles decidem já ir por um caminho. O que a gente está vendo hoje é que a decisão sobre o caminho precisa ter dados, precisa ter um contexto muito maior analisado e um planejamento muito mais bem elaborado para que produza resultado consistente e sustentável. É isso. Perfeito, maravilha. Nossa, muito bom conversar com você. Infelizmente, a gente chegou aqui ao fim do nosso podcast, mas foi uma conversa muito rica. Eu tenho certeza que a audiência aqui vai gostar muito de ouvir tudo que foi falado aqui. E, pessoal, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar, o Cristiano vai me passar, eu vou colocar o link do Maturity Score. Eu acho muito válido fazer para ter essa clareza de em qual momento está o seu escritório ou o seu departamento jurídico, porque é o futuro da advocacia, como você mesmo falou, é hoje. E muitas vezes não é só sobre trazer tecnologia, é sobre olhar para pessoas, é sobre olhar para a sua operação, é sobre olhar para eficiência, é sobre olhar para o teu cliente e trazer essa Exato. transformação cultural para dentro do escritório. Porque se você traz tecnologia, mas não tem uma transformação cultural, não adianta nada, Não adianta nada, não adianta nada. não É isso é? mesmo, exatamente. E para as pessoas que quiserem te seguir no LinkedIn, ler o teu artigo ou estender essa conversa também, conversar com você, onde que elas podem te encontrar? Deixa Eu aqui, acho vai aparecer aqui ó, todas as suas redes sociais. certo. Eu acho que o caminho mais fácil é pelo próprio LinkedIn, né? Cristiano Ruiz, me encontrem ali no LinkedIn. Lá tem o meu telefone, as redes sociais também. O artigo também está publicado ali pelo LinkedIn, então, e vão ter outros em breve, então acompanhem. Quem quiser bater um papo sobre transformação, sobre legal ops, sobre pessoas, sobre tecnologia, né? Eu estou à disposição, né? Me contactem ali pelo LinkedIn mesmo, pelo celular, a gente bate um papo. Quem quiser também falar sobre Maturity Score, estou à disposição também, né? Quem quiser saber mais antes de fazer o diagnóstico, quem quiser falar depois de ter feito o diagnóstico, que também já aconteceu várias vezes, ou seja, vamos conversar, porque eu acho que a gente vai elevando a régua do nosso mercado à medida em que a gente divide conhecimento. A gente divide conhecimento, a gente aprende um pouco, a gente doa um pouco, e todo mundo vai, vamos dizer, entendendo que a transformação precisa ser muito maior do que a gente ali no nosso cercadinho ou na nossa realidade, né? Se a gente fizer alguma coisa grandiosa, o mercado se beneficia, eu acho que vai ter negócio para todo mundo e vai ter oportunidade para todo mundo e eu quero fazer parte dela e é isso. Com Contem certeza. comigo. Como você falou, a gente elevando a régua, tudo se eleva. Sem dúvida, sem dúvida. Né, elevando a régua, os escritórios elevando a régua, sabendo entender, ajudam os clientes também elevam a régua, e aí todo mundo vai crescendo e elevando a régua, e É isso. é bom para a sociedade, é bom para os negócios, é Exato. bom para todo mundo. Então foi Exatamente. muito bom, e se você que está aqui nos assistindo gostou desse episódio, compartilhe com outros gestores de escritório, diretores jurídicos, advogados, sócios de escritórios de advocacia, esse nosso episódio. E se você gosta do InovaCast, ou se você ainda não seguiu o InovaCast, começou a seguir agora, se você está nos assistindo no YouTube, é só você clicar aqui, ó, no inscrever-se, para você ser notificado toda vez que um episódio for para o ar, que os nossos episódios, eles vão ao ar toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Também você pode assistir no Spotify ou no Apple Cast ou Amazon Cast. Então é isso. Cristiano,
Vamos combinar um café pessoalmente quando eu for a Sem São Paulo. dúvida. Faço questão de conhecer você pessoalmente, de ir ao Beluz, conhecer o pessoal. Achei fantástico. Vamos estender a conversa a respeito Sem dúvida. desse bate-papo aqui, o Maturity Score. Eu adoro trocar essas ideias e aumentar o nosso repertório, aprofundar com pessoas assim como você. Te agradeço, viu? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Prazer foi todo meu. Tenho certeza que você só agregou valor aqui aos nossos episódios do InovaCast. E o pessoal que está aqui nos assistindo, então a gente se vê no próximo InovaCast. Tchau, tchau.